E aí, vamos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a importância na política na nossa vida. Muitas pessoas acham que a gente tem que... Muitas pessoas chegam e falam assim, não, eu não gosto de política, não, eu não me envolvo com política, não, não quero nem saber. Ou no nosso grupo não falo de política. Aí que a pessoa se engana, meu filho, porque é na política que são definidas todas as coisas que a gente vive, né? Então, vai ter várias informações, insights aqui com meu amigo Leonardo, onde já trabalhamos juntos na política. Ele era chefe de gabinete, eu era coordenador do gabinete, e foi uma época muito boa. Foi em 2012, tem um tempinho já. E nós trabalhamos bastante na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E vai ser sensacional. Escreve aqui pra mim, vocês que estão aí, ó. Se vocês atuam, se vocês gostam de política. Hoje, né, como nós estamos no meio das eleições também, o assunto das mesas, a maioria das mesas do Brasil é falar da política, né? Então nós estamos em momento aí de eleição de campanha em todas as cidades, né, para vereador e prefeito. Então, acaba que você vai sentar para almoçar, você vai sentar para jantar, você vai sentar para tomar um café, pode ter certeza que em algum momento o assunto da política vai surgir. E aí, Fê? Faz um M. Deixa eu chamar o Léo aqui. Léo, manda um convite aqui. Que eu não estou conseguindo te adicionar diretamente, Léo. Fala, Simon. Então, as leis da as leis, né, da cidade que a gente mora são regidas por políticos. Então temos lá as leis municipais, temos as leis estaduais, temos as leis federais. Então a gente vive numa sociedade onde não tem como você fugir da política. Ela existe. Você querendo ou não, ela existe. Então, assim, você tem que participar, você tem que estar por dentro, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que pesquisar, você tem que saber qual que é o candidato que você vai apoiar, que você vai votar. E você tem que lembrar desse candidato, porque depois você tem que cobrar dele também. Você tem que acompanhar o plano de governo dele, quais foram as propostas dele. E 4 anos que ele vai estar lá, ele precisa cumprir com aquilo que ele prometeu, né? Que ele comprometeu. Então, assim, é um momento aí que nós estamos passando no país inteiro, né? Então a gente tem que estar atento aos fatos políticos, né? Leonardo de Souza. Tarde boa, como estamos? Beleza? Cada dia melhor, não? Joia. Oh, não sei se seu áudio está baixo, fala de novo aí. Cada dia melhor? Ah, sim, agora ficou mais alto aqui, bom demais. Tamo aí, né, Léo? Nesse momento Mais político no todo o país. a véspera de mais uma eleição. Mais de 5 mil municípios no país inteiro. Acho que são 5.400, qualquer coisa, 5.800 e pouco, uma coisa assim, né? Eu esqueci exatamente, eu sei que é mais de 5. Minas Mas Gerais, 853 municípios. 853, que aí não tem jeito a gente esquecer. São Paulo são 600 e alguma coisa. 57, se não me engano. 657, é por aí, alguma coisa Se não me assim. engano. Então, assim, mas Minas, né, onde a gente tem propriedade para poder falar, foi
é o maior estado do país com relação à quantidade de municípios. Município. Isso Então, aí. imagine você, Léo, eu lembro que você já viajou, assim, muitos É, municípios, né? foi a mais de 600 municípios em Minas, na época Caraca, de estado, levando esporte e lazer para essa galera aí. que E é agora isso, bicho? estamos aí em véspera de mais uma eleição e o bicho já começou a pegar nesses preparativos aí, nesses 45 dias, né? Na nossa época aí, a gente chegou a pegar o quê? 5 meses, 6 meses quase de campanha. Nessa E época, na campanha verdade, a campanha política mesmo, né, o período é eleitoral, três eram de meses, né? 3 meses, Três eram meses. 90 dias em Tá? 2012. Hoje 45. É, E eu sou favorável que seja 45. eu Pensando também, em termos de eu também. campanha publicitária, 45 é o suficiente. Uhum, Entretanto, eu acredito que a legislação hoje está cada vez mais favorecendo aqueles que já estão no poder, né? é Porque, verdade. cara, o cara para perder um mandato hoje ele tem que ser muito ruim cá entre Tem nós, que né? ser muito Tem ruim de que ser serviço, muito cara. ruim, tem que não trabalhar de jeito nenhum para poder perder um mandato. E para entrar cada vez mais difícil, né? É. Cada vez Por isso que as mais. renovações, muitas vezes, assim, não são tão grandes, né? É. Mas, ó, deixa eu pegar uma parte aqui que a gente falou, tema nosso aí, como que essa política impacta a vida da gente, né? E foi até engraçado porque eu te sugeri esse tema, a gente estava com outro tema, né? Uhum. E eu te sugeri esse tema porque, cara, é o seguinte, eu tive a oportunidade, de, junto com você, ir trabalhar em órgãos públicos, trabalhar em vários locais desde 2002, né? Eu fui de 2002 até 2016. 2014 eu saí, mas até 2016 ainda coordenei campanha e tal. Na verdade, até na 2020 eu coordenei uma campanha, mas efetivamente foram aí 12 anos Uhum. com órgãos públicos e mandato e essas coisas. E eu confesso para você que eu sou um cara apaixonado por política. Eu gosto, e gosto mesmo. Gosto de debater, gosto de conversar, etc. Só que acho que desde essa polarização que a gente está vivendo no nosso país aqui, entre esquerda e direita, e aqui já dando a minha opinião, tudo aquilo que é extremo, eu não sou favorável, sabe? Então, eu não sou favorável à extrema esquerda, não sou favorável à extrema direita. Eu acredito que o extremismo, ele não é salutar, ele não é bom. E desde essa época aí, eu realmente parei até de conversar sobre política, sabe, Ellen? Uhum. É um assunto que às vezes eu tava na roda assim, isso me incomodava de conversar. É porque, na Porque verdade, as pessoas não queriam conversar, né? é, é, Elas queriam se impor, é, impor é, impor que o que aquilo acha é a é verdade. a E verdade. nada mais além daquilo. E aí eu confesso que comecei a ficar com preguiça dessa parada de conversar sobre e tal. E aí me peguei questionando algumas coisas esses dias agora, porque vendo campanha de novo e tal. E eu falando, cara, eu me considero uma pessoa que posso contribuir no que se refere a conceitos políticos, no que se refere à política pública, no que se refere aos meandros que a gente viveu. E eu me calando, não omitindo opinião, não conversando, etc., eu vou acabar continuar sendo governado por pessoas as quais eu não concordo com o estilo, né? Exatamente. E, cara, hoje eu tenho dois filhos, né? Eu tenho a Nicole com 12 e tenho o Enzo com 3. Então, qual é esse país que eu quero que os meus filhos possam viver? E aí, é fato de que a política impacta diretamente nas nossas vidas. Uhum. É fato, né? Ela impacta em tudo nas nossas vidas. E a gente tem visto, com o advento das redes sociais, que deu vez e voz, ok? É o ponto bom, mas tem dado vez e voz a um tanto de bobagem, a um tanto de coisa sem nexo, a um tanto de acusação sem prova. Cara, hoje, se você quiser destruir a vida de alguém, basta você criar um perfil falso e meter os ferros em alguém que esse cara já é condenado, velho. Esse cara tá preso, esse cara e etc e tal.
E eu falei, cara, não, eu acho que as pessoas do bem precisam voltar a conversar sobre política. Uhum. Hoje, inclusive, nas famílias, né? As famílias aí se dividiram, né? As pessoas não. Tem gente que nem conversa mais depois de campanha Não. política e tal. Aham. Então, a proposta aqui é que a gente conversasse sobre política e respeitando o contraditório, né, cara? Se o fulano é de esquerda, o Beltrano é de direita, o Citrão, o cara é de centro, cara, cara, que bom, vamos pegar o que, que um lado tem de bom, o que, que o outro lado tem de bom e construir uma coisa que seja. Agora, não entra para mim, ela já dentro de um debate, eu queria ouvir sua opinião a respeito, e opinião mesmo, bem aberta aqui para a gente conversar a respeito. Eu não sou daquele cara que não vejo nada de bom na direita ou nada de bom na esquerda. Eu vejo que existem coisas boas dos dois lados. Porque quando você fala de modelo político e não modelo de politicagem, né? Uhum. A esquerda pode ter um conceito, não de socialista, não é sobre isso. O povo fala que esquerda é socialismo, é comunismo. Não é essa esquerda que eu estou falando, que para mim essa é a extrema. Então, socialismo e comunismo são dois modelos políticos que para mim são falidos, não deram certos em lugar nenhum, e não é sobre esse debate que eu estou propondo aqui, inclusive de ouvir a sua opinião a respeito. Mas eu estou falando de uma esquerda que tem algum cunho de políticas sociais, que eu acho que elas são importantes para o desenvolvimento do nosso país. Não o Uhum. assistencialismo, porque eu sou contra, mas políticas sociais efetivas que vão ter tempo de entrada e tempo de saída, que tem conceitos, etc. Então eu sou favorável. Como também sou favorável lá da direita, da gente dizer, cara, é um Estado menor, é um Estado que põe menos a mão na economia, é um Estado que incentiva ali o empreendedorismo, etc. Eu acho que é possível com pessoas, é, é, cara, que conseguissem dialogar, construir o melhor para o nosso país e a gente não ficar com essa de um lado não presta, o outro lado não presta e a gente que é bom e a gente não caminha. É. Então, propor o debate. Eu queria te ouvir sobre isso aí. Como é que você pensa a respeito? E isso que você falou, eu concordo com você, e isso que você falou, eu tenho uma opinião no seguinte, eu sou muito a favor de alternância de poder justamente por causa Também disso, acho. entendeu? Eu acho assim, pode ter projetos que têm que ser cumpridos, que são pautas que é indiferente se é de direita, esquerda, o que que for, mas tem que ter essa alternância, porque a alternância ela faz com que pega um pouquinho dessa contribuição que cada um pode dar. Agora, uma das coisas mais interessantes, assim, Léo, que eu achei na política, e principalmente há pouco tempo, por quê? Eu tô aqui na França e a política é hoje no Brasil e no mundo inteiro por causa da França. Foi por causa da Sim, Revolução o Francesa, nascimento é aí, entendeu? claro. Foi por É, causa aqui. Então, tá num berço político cara, aí. eu comecei a estudar, eu comecei a ler muito mais agora do que 20 anos de política que eu Sim, trabalhei. Eu trabalhava, mas eu não estudava a fundo a história da sim, política. Mas estando aqui, vendo, buscando conhecimento, visitando os locais, os museus, velho, você não tem noção, não, velho. Eu fechava o olho em alguns lugares que eu ia e eu ficava imaginando como é que os caras faziam reunião. Por exemplo, eu fui no restaurante aqui que chama Le Procop, que é onde o Napoleão Bonaparte, junto com os revolucionários lá na época, se juntavam. Então, existe um restaurante até hoje. não, Então, você tá assim, brincando. um Restaurante? restaurante. Aqui tem muita história. Todos os restaurantes, eles Não, continuam. fato. Aliás, Eles eu quero muito continuam conhecer isso aí. É, funcionando. Então, nós fomos nesse restaurante, tem quadro, com o... Aí, quando Napoleão foi fugir, uma época que ele estava no restaurante, foi fugir por causa de alguma questão que aconteceu lá, é, ele deixou o chapéu para trás. O chapéu tá lá até hoje, num quadro lá, que assim, sabe? isso, que loucura. Tem muita história ali. E aí eu ficava imaginando, tipo assim, aí teve um dia que nós fomos para lá, em abril, quando nós íamos a primeira vez, eu fui lá duas vezes, em abril, que foi quando nós íamos com o Pablo, que nós íamos com a turma toda, nós sentamos na mesa que eles sentavam, era uma mesa redonda, assim, para umas 12, 14 pessoas, mais ou menos, e sentou todo mundo ali naquela mesa, e cara, eu ficava imaginando, olha só, velho, onde que o pessoal sentava para discutir a política. Sim, E aí, quando teve, porque era a monarquia, né?
Então tinha o rei, mas eles estavam passando por o rei com muito luxo e o clero com muito luxo e a população, tanto população quanto empresários, empreendedores na época, né, que tinham seus comércios e tudo, todo mundo passando muita dificuldade, porque teve um frio muito forte na época, porque não estava tendo alimento para todo mundo e tudo. Então, eles estavam já conversando sobre a Revolução Francesa. E aí, nessa época, quando eles se juntaram, eles foram para. Aí juntava-se um grupo de pessoas. E foi ali que foi decidido, né? Eu estou falando bem resumidamente, mas Sim, foi sim, ali que sim. foi decidido a questão da direita, da esquerda. Você acredita? Sim. Por exemplo, aí eles sentavam para conversar. Aí tinha vários líderes lá, né? Ah, não, e aí eu penso assim, e não, e eu penso assim, não sei o quê. E aí, sempre quem pensava de uma certa forma, sentava do lado direito do banco. E o da outra forma sentava do lado Pensar lá de esquerdo. esquerda. E aí surgiu Criou esquerda e direita e direita. esquerda aqui por causa disso. Fantástico. Olha que louco. Olha que louco, É. velho. E, E aí, pode concluir. velho, e aí teve também aquelas que eram mais extremos, os outros que não eram tanto, teve os centros, né? O pessoal que ficava mais ali, né, dos dois lados, assim, pegava um pouquinho de um, pegava um pouquinho do outro. Cara, aí imagina que isso. Cara, eu esqueci as datas, eu não sou muito bom de ficar lembrando data, mas tem, vamos supor que uns 200 anos, alguma coisa assim. E, e é isso nós temos até hoje, a política é assim hoje. A Sim, direita e a esquerda foi criada por causa dessa época, sim. entendeu? É, Só que cara, na época eles fizeram isso juntos para poder derrubar o rei, aí o é que eu Luís ia, XVI. aí que eu ia falar agora, cara. Quando você pega, né, igual você trouxe esse fato histórico e a história da criação da esquerda e da direita, não quer dizer que eu era de esquerda e não quer dizer que eu era de direita, que a gente era inimigo. Pelo contrário, nesse ato, inclusive, era um ato em que a gente estava discutindo Uhum, ideias, sim, propondo situações para um bem comum. isso. Saca? E aí é essa questão da política hoje que eu acho que a gente tem que trazer para debater com os jovens e etc. Porque cada vez mais a gente está vendo as pessoas desanimadas, né? As pessoas estão desanimadas, as pessoas não querem conversar sobre isso, as pessoas não querem debater e cria-se um negócio, e você teve comigo já em mandato, a gente sabe disso, assim, ó. Quanto, quanto menos a gente discutir política, melhor é para os políticos que não fazem uma boa política, Uhum. né? Porque você não vai debater, então por isso que cria aquele negócio, a gente não discute futebol, não discute política, não discute não sei o quê. Cara, a gente discute, desde que seja sadio, desde que seja uma discussão de ideias, desde que a gente respeite a opinião do Porque outro, discutir é né? diferente de brigar, É né? O pessoal hoje diferente, tá brigando por cara. causa de E política, tá aí, brigando. quando a gente briga, os maus políticos lá vão continuar. Até porque um mal político precisa de outro mal político para continuar. Entende? Uhum, É, porque aí eles vão criar esse antagonismo e vão uhum, se discutir o antagonismo, cara. E aqui eu não, aqui eu vou fazer uma análise política, tá? Não é uma análise de candidato A ou candidato B, mas estou falando de, por exemplo, marketing político. Até para a gente poder enriquecer esse debate. É, o Bolsonaro foi importante para o Lula, como o Lula foi importante para o é Bolsonaro. como se um não Porque senão fosse, um não vivesse sem o outro. e eles não estariam lá, ok? Então eu estou dizendo assim, nessa volta do Lula, se o Lula não volta, o Bolsonaro, na minha opinião, ia perder para outro, porque não era uma questão de Lula. O Lula, se não tem o Bolsonaro, ele não tinha discurso para poder ter o antagonismo, o que não sei o quê, para lá e para lá. Então, isso, inclusive, é estratégia de marketing político, né? Você cria uma âncora, uma base, para você poder começar a debater aquilo e pegar pessoas que têm sintonia com esse tipo de pensamento, mas não sintonia. Hoje a gente vê, cara, eu vi alguns debates agora que estão acontecendo. Cara, eu tenho vergonha alheia quando eu vejo alguns debates, cara. Porque os debates já não são mais propositivos, os debates são literalmente de cunho pessoal. E se o cara não atacar, ele não é eleito, É, porque é sobre isso que as pessoas estão validando hoje o conceito. Ah, fulano isso, fulano aquilo, etc. Então, aí volta o marketing político de novo. Só que a política, ela é de fundamental importância na nossa vida. E se a gente não debater as coisas,
e não participar efetivamente da política, isso vai acontecer. E às vezes a gente se vê assim, as pessoas falando, ah, não quero saber disso não, velho, ninguém paga minhas contas. Não, ele não paga sua conta não, velho, só aumenta a sua conta. Entendeu? Pagar suas contas ele não paga não, mas aumentar ele aumenta. Isso Seja é aumentando o segurança, imposto. isso é segurança. E a Então, é isso que educação dos quer seus dizer. filhos. Seja aumentando o imposto de forma clara, mas seja não te entregando uma saúde adequada, que você tem que pagar um plano de saúde, e não entregando segurança, que você tem que mudar os seus hábitos em lugar mais caros, porque você não pode brincar na rua mais. E por aí a gente vai dizer um tanto de coisa. Sobretudo, e aí eu queria te ouvir, Ale. Como é que você vê hoje essa situação do papel do vereador, velho? Porque nós estamos falando de eleições municipais agora, né? E a gente Uhum. tem o vereador e tem o prefeito nessa parada aí. Como é que você vê o papel do vereador? O quanto é importante um vereador na sua visão, velho? Para mim, o vereador é o cargo político mais importante que existe. É mais importante que o presidente da República. Porque você consegue chegar lá no presidente da República e pedir ele, cobrar ele alguma coisa lá, você não consegue. Dificilmente. É, Agora, o vereador, geralmente, você consegue. Você marca uma reunião com ele na Câmara Municipal, você marca com ele um escritório político dele na região, ou você vai encontrar com ele numa padaria conversando e tomando café. Ele você consegue ter acesso. Os outros é mais difícil ter acesso. Então, sim. o vereador hoje, até por estar na campanha esse ano de prefeito e vereador, cara, olha só, você foi o chefe de gabinete de um vereador. Foi. Depois que você saiu, eu fui chefe de gabinete, eu coordenei o gabinete e a gente via. Cara, a política me dava muito tesão nessa época, assim, de política. Eu acho que me deu mais tesão na época de política quando a gente estava como vereador do que como deputado. Por Sim. quê? Porque a gente conseguia fazer Dar um e ver resultado, né? e ver a real transformação que a gente podia fazer na vida das Sim. pessoas. Então, assim, isso é o assim, eu acho isso o tchan da política, sabe? Você poder ter a oportunidade de contribuir para a sociedade, deixar um legado, contribuir para a sociedade e ver as pessoas poder ter um benefício de alguma forma, dentro de alguma lei que não estava sendo atendida, Eu entendeu? acho que Então, esse aí é o ponto, ó, que eu penso hoje, assim, né? Hoje, se a gente pensar no papel do vereador, o vereador, basicamente, dois papéis, né? Legislar e sim, fiscalizar, né? Legislar, cara, hoje, se a gente pensar em leis, é capaz da gente não achar uma lei que não exista, né? difícil. Só que aí que está o papel do vereador, que eu acho que é um papel importantíssimo, que é o papel da fiscalização, né? Que é o papel de estar atento ao poder executivo sobre tudo aquilo que foi proposto e que tem que ser executado, garantir que os direitos do cidadão, dos cidadãos sejam né, garantidos, sejam utilizados, que as pessoas tenham vez e voz dentro daquilo que é legal. Então, você falou muito bem, na minha opinião, no início, quando você falou assim, cara, o vereador é o papel mais importante da política. E eu concordo com você, porque é no município em que as coisas vão ser construídas para o país. E o Uhum, vereador, ele não é aquele cara que vai ficar ali entregando quebra-mola, poda de árvore. Porque a gente sabe que não é esse o papel do vereador e nem precisa, uhum, tá? E aí vou ser sincero aqui, ó. Se tiver vereador aí que tá colocando falando na sua região, que é ele que pôs o quebra-mola, que é ele que a árvore, que é ele que você quer, mentira, balela. Em Belo Horizonte, só você ligar no 56 aí, que você vai ter acesso, você vai poder pedir, você vai poder acompanhar, você vai poder fazer tudo. O vereador ele tem dois papéis básicos: legislar e fiscalizar. Então, a dica é o seguinte: pergunta para o candidato a vereador quais são as propostas dele sobre fiscalização. Como é que você vai fiscalizar o Poder Executivo? É óbvio, evidente, gente, que nós vamos ter candidato a vereador que ainda não sabe essa parada. Porque a gente aprende lá, né, Ellen? Quando a gente entrou, a gente aprendeu uhum, muita coisa. Então, não é uma política complexa de fiscalização, não. Mas o vereador que você está buscando hoje, ele tem esse conceito de fiscalizar. Ele não vai se vender em troca de cargos. Ele não vai se vender em troca de grana.
sabe? Porque o fiscalizar é incomodar, né? O fiscalizar muitas vezes é não concordar, Uhum. né? Eu vivi situação lá, e eu gosto de falar isso aqui para as pessoas poderem entender, de uma votação que a gente tinha que votar na época sobre educação física na escola, e que a gente era a favor e que o partido foi contra e não queria liberar a gente para votar porque era o partido Y fechado bancada. Então, o cidadão hoje também tem que entender o poder desses partidos políticos, sabe? É Que forte. eu, sinceramente, acho que é uma coisa que a gente teria que debater. Porque você não está votando na fulana de tal ou no fulano. O partido político ele tem um poder gigantesco, ele pode fechar a questão, e independente se você apoia o esporte ou não, e se você não votar com o cara, você ainda pode ser expulso do partido. Olha o Isso. absurdo dessa parada, né? Se você não votar a favor de algo e o seu partido tiver fechado voto de bancada, isso pode ser um ato indisciplinar que você pode ser expulso do partido. Olha que loucura um negócio desse, né? É verdade. Então, essa questão de vereança, do vereador, eu tenho comigo que sim, algo muito importante. Deixa eu só ver aqui, que tem uma galera aqui que escreveu umas coisas aqui, olha, vamos ver aqui, ó. A Adriana até falou aí, ó, por que tanto partido? Então, teve um período que para você montar um partido era muito fácil, simples, né? E aí, o partido é onde está o poder. O O partido é o cara é poder. dono de um O partido. cara é É como se dono. você tivesse comprado. É, Vamos comprar uma casa? Não, vamos comprar um partido. é como se fosse uma grande empresa no Ah, Brasil inteiro que você consegue. Tipo assim, sabe quando você consegue ir montando um quebra-cabeça, você faz. Não. Aí tem os recursos, né? Porque tem o fundo eleitoral, tem o fundo partidário. Então os partidos têm muito. Os maiores partidos têm muito recurso, né? Então, assim, eles têm um poder muito grande na mão deles. Ah, vamos destinar tantos milhões aqui para tal cidade, porque é de interesse nosso que o vereador ou o prefeito de lá ganhe, né? Então, assim, mas existe, né, de um tempo para cá, uma questão que está blindando isso para poder diminuir a quantidade de partido no país. E eu acho ótimo, eu eu acho que não também tem que ter acho. isso tudo mesmo, Essa quantidade sabe? é Porque loucura. eles começam a se vender É isso. para as outras pessoas. Eu já vi várias Várias. situações disso. Então, É, assim, eu não sou a favor desse tanto de partido, mas não pode ser tão pouco também. Eu não sei qual não, sim. quantidade seria É, ideal, mas é. tem que diminuir a quantidade de partidos, sim. E eu acho também que tem que autorizar a pessoa a ser candidata sem partido, Eu velho. também acho. É, Eu também. Eu ia falar isso aqui agora, velho. assim, Você falou. Eu acho que é o seguinte: o cara, para se candidatar, não necessariamente ele tinha que estar afiliado a um partido. é, Porque eu ué, posso ter ideias que não comunga com nenhum tipo de partido. é. Tudo bem que vai bater com um, vai bater com outro, mas, velho, esse negócio de ter o partido para a pessoa ser candidato a um cargo público, eu acho que a gente teria debater com um professor político aí, um cara estudado da área, para poder me convencer que o partido político é de extremo fundamental, né? Para que a gente construa as coisas. Não, não acho que é. Agora, Acho que a uma representatividade não das está coisas ligada ao partido. uma das coisas que eu sou muito favorável também, Léo, não sei sua opinião, é de ter limite de mandato, velho. Sim. Eu não acho que Para o mim, é vereador. mandato único de 5 anos. Poder Pronto. executivo, mandato único de 5 anos, sem direito à É, reeleição. A pronto. oxigenização Se ele do quiser poder voltar, que ele depois de mais saia, 5. Isso. pronto, ele Aí, volta aí depois. não é reeleição, Sabe por entendeu? quê, gente? Olha só, pensa. Toda vez que elege um prefeito, um governador, um presidente, o primeiro mandato, o cara vai. É. Faz. Chega no segundo mandato, ele não pode se reeleger de novo. E aí Sim. é como se fosse o pior mandato do cara. E vou te dar uma outra coisa que eu vou te E é falar. onde Para acontecem as mim, coisas erradas lá para mim é também. mandato único de 5 anos e eleições a cada 5 anos. Não tem esse negócio de eleição a cada 2 anos, não. Porque a Não, cada o dois país anos, para, o o país país para. para. Isso! Tantos O país milhões que para, gasta. é isso aí. Ué. Além do país parar, você tem um tanto de ações eleitoreiras a cada 2 anos. É. Entende? Eu vou te Assim, dar. mas eu sou a favor também, nós falamos só do executivo, mas eu sou a favor do Não, legislativo também. legislativa. Talvez, Eleição sei, única. talvez uma reeleição para poder começar a acabar, uma Não, reeleição, eu para ser sincero, sem reeleição. Eleição sei. única.
eleição única, 5 Sabe por anos, quê? A todo mundo política e não pode ser pronto. carreira da pessoa. A política, o É cara tem que estar lá isso. para servir. Então, O cara tem que estar lá nesse para. contexto, o Marlon fala aqui, ó. Aqui, ó, o Marlon fala, ó, os políticos Eu não deviam vi, não. servir a coisa pública e não servirem da coisa pública. Isso, porque É senão vira isso. emprego do cara. O Emprego do cara tá cara. lá, meu emprego, É, eu tô ganhando meu é. salário aqui, fica lá. E fica lá. Entendeu? Então Aqui, ó. não, velho. Aí outra coisa aqui, ó, o Pedro falando, ó, o problema é que as pessoas seguem os indivíduos e não as suas ideias. Ninguém quer saber sobre qual é a proposta econômica do candidato, sobre se ele quer trabalhar a favor de aumentar ou não. É fato, cara. E aí é o contexto histórico do marketing político quando você construi quando você constrói, né, as personas de forma a endeusar as pessoas, né? E aí, numa comunidade, numa sociedade carente de líderes, porque hoje nós somos carentes de líderes, líderes que vão conduzir a nação por um lugar em que o bem comum seja o principal conceito, e nenhum conceito aqui de socialismo, porque hoje é outra coisa. Quando você fala de bem comum, o povo acha que você é socialista, velho. Como se da direita a gente não pudesse falar de bem comum, saca? Não tem essa lógica. Bem comum não tem a ver com socialismo, nem com comunismo. Bem comum tem a ver com coisa pública, com coisa que eu entendo que hoje eu que moro em um bairro em Belo Horizonte, que é um bairro que está em classe média alta, vamos assim dizer, se é que existe classe média hoje, é, eu tenho à minha frente, logo à minha direita aqui, um bairro que é como se fosse uma favela e que, se eu não trabalhar para que aquilo ali melhore, primeiro, está fora do conceito de impactar positivamente a vida das pessoas, independente de onde elas estão. Segundo, que isso não é um conceito de coisa pública, que é de bem para todos. E terceiro, que aí pensando no problema, aquilo ainda vai virar um problema ainda maior para todos. Não só Uhum, para eles, mas para todos. uhum. Porque a criminalidade vai aumentar, etc. e tal. E aí é outra coisa. Quando você está falando na internet, você tem que tomar cuidado. Porque aí daqui a pouco vem, faz um corte disso aqui e fala assim: ó, a criminalidade está na favela, o rico não rouba, rico rouba também. Entendeu? Só que a internet hoje você tem que tomar cuidado, que o cara pega um corte de uma fala e acha que você está fazendo um outro contexto ali, né? Então, assim, cara, deixa eu ver aqui, ó. A Adriane Guedes, infelizmente não vou poder continuar assistindo. Boa, vai ficar gravado. Show, vivenciei política a vida toda, a Adriana dizendo. Contras e a favor, é isso mesmo. A Adri realmente vivenciou bem política a vida inteira. O Então, assim, sobre. Darlan que entrou aí, ele é do marketing político, O ó. Darlan Darlan também Campos. é. Gente Então, boa. assim, cara, eu entendo que essa questão dos 5 anos é fundamental, eu entendo que a gente tem que debater política, eu entendo que o papel do vereador é um papel importantíssimo dentro da estrutura política que nós temos. E agora eu quero pegar num calcanhar de Aquiles aí que tem sido geral com todo mundo, velho. E o que você me fala do STJ? O que você fala, não só do STJ, mas do Poder Judiciário no Brasil? É, Como é que você vê ele hoje, etc e tal? A gente só tem que tomar cuidado aqui para falar de STJ na internet, mas sem Velho, nenhum ato criminal. O que você eu pensa? vejo eu vejo que eles estão fazendo um papel que não é deles, que eles estão querendo legislar. Eles estão Isso, querendo tomar conta de coisas que não compete a eles é, fazerem, é entendeu? isso. Agora, assim, é, talvez a culpa disso também é porque quem tá lá não tá fazendo. Assim, Fato, não também, pode só, tipo assim, também. ah, não, vou só julgar eles, não. Mas é porque talvez eles não estão vendo a ineficiência lá também do legislativo e estão fazendo, né? Não tô defendendo, mas também Sim, a gente tem que fazer uma análise mais bem completa, geral, né? mais geral disso, porque é isso, velho. Eu não vejo outra coisa além disso, não, sabe? Eles estão querendo interferir em coisas que não deviam estar. Eles têm tanta coisa para fazer, tem tanto processo parado lá, tem tanta coisa. Eles só colocam em andamento aquilo que eles É, querem, né? Tipo, as outras é, coisas ficam lá. Então, eu, assim, come... é complicado, sabe? eu
tenho alguns pensamentos sobre isso. Primeiro, corrigindo mesmo, Márcio está me corrigindo. Não é STJ, não, é STF. STF. É STF. É, pegando essa parte, não do órgão do STF, mas a parte do Poder Judiciário como um todo, né? Eu tenho hoje essa crítica que você tem sobre a questão do, vamos chamar de desvio de função, né? Em que acontecem nos poderes, tá? Porque o legislativo muitas vezes quer determinar o que o executivo quer fazer, quando, por exemplo, o legislativo vem falar de emenda parlamentar que não tem rastro, emenda parlamentar que ninguém sabe para onde vai. Isso aí não é poder do legislativo. O executivo teria que executar, o legislativo pegando dinheiro e mandando para onde tem que mandar, e você não pode saber de onde é. Então, o legislativo também está fazendo algo que não é. A mesma coisa quando vem o executivo e quer governar por decreto. O executivo também, ao invés de fazer o que tem que fazer, ele está legislando, porque o decreto é a legislação. E vem o judiciário que faz isso, ou seja, é uma crise institucional dos poderes que a gente vive hoje. Isso para mim está claro. Agora, pensando nessa questão específica, por exemplo, do STF, cara, eu não sou a favor de indicação política. Sim, Enquanto a gente tiver indicação tocou no política, ponto aí. Né? enquanto você tiver indicação política em órgãos que deveriam ter total independência e imparcialidade, não fala para mim que não existe, porque existe. Pode Lógico. ter sido a direita, pode ter sido a esquerda, pode ter sido o centro. Colocou o cara lá e dificilmente eu conheço um ou outro caso em que um juiz se diz, tem um nome jurídico para isso aí. O Marlon tá vendo aí, o Marlon conhece isso, pode até me dizer. Ele se diz não apto, tem um nome, tá? Ele se diz não apto a participar do julgamento daquela causa. Ele se diz impedido, acho que a palavra é essa. Ele se diz impedido de participar daquela causa. Nesses últimos anos de Brasil, você viu algum juiz falando que estava impedido porque fulano indicou ele ou Beltrano indicou? Entende? Então, Não. como é que nós vamos falar de um sistema jurídico, um sistema judiciário, que tem que ter imparcialidade, sendo que é o presidente que indica o cara, bicho? Não, é Tribunal de Contas, Que é. é eleitoral, no STF, velho. Tipo assim, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Léo, eu estou te indicando para você ser pro STF, tá? Sim, Beleza. E beleza. eu tô lá. É, teve algum desvio lá, uma coisa assim no meu Isso. governo e tudo. Aí caiu na mão do Léo, pro Sim. Léo analisar, pro Léo definir, né? Léo, tá na sua mão, e aí? É isso. Aí sabe o que Velho, que o Léo, aí sabe o que que o Léo pode fazer? Você tem algumas possibilidades, Léo. Você tem o primeiro Léo corrupto de todos os corruptos. O que que o Léo faz? Te absolve independente de prova, independente de qualquer coisa. Quer saber, velho? O Hélio é meu amigo, eu sou corrupto mesmo e puf, te absolve e na acabou. Então, canetada. então essa é uma situação. O Marlon respondeu. Entendimento e Impedimento ou suspeição. suspeição, Então, o Léo aqui, que é o corrupto, que caiu no meu colo esse negócio, eu veto e foda-se e azar. Beleza. Aí você tem o Léo, que é o Léo que é assim, cara, o Léo é meu amigo. Eu não posso absorver o cara, porque, pô, também não diz a minha favor e tal. Mas eu posso engavetar. Eu posso dar uma segurada nesse Ah, processo até esse trem desaquecer. Eu posso segurar esse processo aqui e etc. E, inclusive, fazendo dentro do trâmite legal. sim. Porque tem muitas vezes que a gente vai debater as coisas. Ah, mas o cara. Não, velho, a legislação permite. Ele Uhum, segurou tanto tempo, ele pediu vista de processo, ele não sei o que, ele não sei o que. É o juiz, é o árbitro de futebol que quer amarrar o jogo. O árbitro de uhum, futebol que quer amarrar o jogo, ele vai dar uma falta ali, ele vai dar uma falta aqui, ele chama o zagueiro para vir conversar no meio de campo. Ô, fulano, vem cá, não, deixa eu falar com você, vem aqui, eu quero falar com você. Enquanto isso, ele está ganhando tempo, vai amarrar um jogo de 0-0, 1-1. O árbitro de futebol que quer fazer isso é a mesma coisa que alguém que está lá, né, quanto juiz, e ele pode fazer, e ele está fazendo de forma legal. Então vai existir esse Léo também, que não vai fazer como vários fazem aí de, não, tá absolvido, não tem nada, eu seguro a onda do cara, e faz isso. E aí é o sistema, velho. Entende? é, Só que aí muita gente pode estar perguntando nesse momento assim agora. Beleza, velho, essa é a foto do nosso país. Como é que nós vamos mudar isso? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora.
As pessoas de bem precisam conversar mais sobre política, precisam expor mais as suas ideias. E assim, cara, para aqueles que quiserem ouvir, porque aqueles que não quiserem, não fica perdendo tempo, não. É. Não vai sair na porrada por causa desse trem, não, que você não vai resolver nada. Só que, pô, nós estamos aqui. Se 3 pessoas nos ouviu e captou a ideia e fez sentido o debate, não as ideias que a gente está falando de, por exemplo, eu sugiro aqui de eleição de 5 anos. Não é essa a parte técnica. É a parte de que, cara, as pessoas do bem hoje não podem desistir da política. Porque se a gente desistir da política, tem que desistir do país. Aí tem que desistir mesmo e falar, cara, eu mudo Não, mas que daqui, nunca não mais volto, não adianta. quero Você saber vai, desse tempo. não tem como você fugir, porque você vai sempre estar sendo governado por alguém que foi Fato, eleito. fato. Então, Naquele assim, país. a gente faz a análise seguinte: nós temos quem está governando a gente. Nós colocamos essas pessoas lá. O problema maior também é o quê? Isso acontece de dois É anos. isso. E o período dos 2 anos? O É. que que tá sendo discutido? O que está sendo feito? Porque do mesmo jeito que você tem o poder de colocar, você tem o poder de tirar, de não colocar aquela pessoa lá depois e colocar Sim, outra. Né? sim. Por isso que a gente fala que o ideal é que não tivesse reeleição, porque aí já vinha cara novo, mentalidade nova, ideia nova. Porque quem tá lá, velho, tipo assim, o cara ficou lá 8 anos. Vai ver qual que é mais produtivo? Um cara que fica 5 e fez e pronto, saiu, e depois chega um outro com mais 5, ou um cara que fica lá 8 anos, o mesmo cara, tipo assim, com a mesma ideia, com a mesma cabeça, né? Com aquela orelha de burro, assim, sempre aquela mesma linha, sabe? Então, assim, não tem discussão nova, não progride, não tem nada disso, velho. Então, assim, Eu penso em algumas coisas assim, cara. Hoje a gente tem dentro da política algumas ações que são estruturantes, que são ações que, independente de governo, tem que ser feitas. X% da verba para a saúde, X% daquilo, X% daquilo outro. Então, é até uma situação interessante isso. Isso dentro da iniciativa privada, por exemplo, eu até falei num podcast ontem, eu vi o Minas Tendes em 2002 construir um projeto estruturador de 20 anos uhum. de 20 anos, dependendo do presidente que lá estivesse, algumas ações estruturantes, né, teriam que ser feitas. E na política a gente já tem isso também, né? Tem Ah, mas coisas não, que mas tem, mas. aí é que eu ia dizer que voltamos lá no legislativo no papel de fiscalizar. Se o nosso legislativo hoje não fosse comprado, se o nosso legislativo hoje fizesse o papel que tem que fazer, cara, em termos de leis, em termos de política pública, a gente tem muita coisa já boa, cara. Se a gente fala Muito. de SUS, o SUS no papel, o SUS na sua teoria, é algo que o mundo inteiro quer copiar, cara. Eu, em época de Estado, eu recebi holandês, eu recebi espanhol, eu recebi, que a gente chama política estruturada de esporte, saúde, assistência social. Quantas vezes eu recebi em congresso ou coisa do tipo, gente de fora interessada em conhecer a política pública do SUS. Só que o problema não é o sistema de gestão, não. É a roubalheira que existe institucionalizada no nosso país, que é através da educação só que, na minha opinião, pode mudar isso. Então não tem outra forma de mudar, a não ser que o Papai do Céu desça, joga uma bomba, estoura tudo e aí começa do zero de novo para ver se vai, e mesmo assim com grande chance de dar errado. Eu também vejo assim, Léo. Ah, pode terminar. Pode falar, pode falar. É porque eu vejo assim, a gente tá lá, esteve lá dentro, né? A gente conhece como é que funciona, conhece os bastidores, e aí a gente vê muitas pessoas discutindo, muitas pessoas de lá de fora que elas, cara, não adianta se ela não for lá para dentro, ela ver com o que acontece lá dentro, é outra realidade, sabe? As pessoas não têm noção do que é, como que funciona. Porque o cara, quando ele vai entrar, quando o cara ele tem as propostas aí para vereador, todo bonitinho e tudo, entra lá. Você vai pegar 80% dos vereadores, eles não estão interessados em nada do que eles prometerem, nada. Eles estão interessados em quê? Nos cargos que ele tem, nas indicações que ele tem na prefeitura, nas secretarias. O cara tá mais preocupado é com isso, velho. Ele É não tá isso. interessado diretamente no povo. A gente sabe disso. Entendeu? Poucos são aqueles que continuam um trabalho sério, que continuam seguindo os seus princípios, os seus valores, entendeu? Então, assim, por isso que a gente tem que pesquisar muito a vida daquela pessoa. A gente tem que saber exatamente quem que é que a gente está colocando naquele lugar, É entendeu? isso.
E mesmo assim você vai se decepcionar com ela. Você vai se decepcionar, não é pra você ficar frustrado, não. Você vai se decepcionar. Mas pelo menos é alguém que você pesquisou e viu para colocar lá, porque todo mundo vai errar. Né? Não tem Vai. ninguém É, perfeito que vai colocar lá e é. vai resolver todo o problema da cidade. Ninguém vai fazer isso. Mas assim, coloque pessoas que têm os mesmos valores que os seus, os mesmos princípios que os seus, que você sabe que não, tipo assim, que você acredita e imagina que ela não vai roubar, que ela não vai se vender ao sistema, porque quando você está lá, é muito fácil. Se a gente quiser, quando a gente estava lá dentro, se a gente quisesse entrar para as Tava negociatas, fácil. entrar para o sistema, a gente tinha entrado, velho. Tava fácil, tava Ô, fácil. Léo, se a gente quisesse, Fácil, a gente poderia ter ganhado dinheiro fácil, particular fácil, com as fácil. coisas e os acessos que a gente tinha. De forma Só que, fácil. só que velho, não era esse Não é o o motivo, contexto. É entendeu? isso. Então, E, e, assim, e você falou muito bem, assim, e aí que eu acho que é essa questão do vereador. Eu quero pegar nesse vereador, porque eu acho que o vereador tem um papel fundamental na parada. Você falou aí, cara, sobre valores, sobre princípios, né? Cara, você vai escolher o seu candidato, cara, tenta conhecer a vida desse cara. O que que esse cara pensa sobre família? O que que esse cara pensa sobre honestidade? O que que esse cara pensa sobre aquilo que você julga que é importante para um cidadão de bem? Não estou uhum, nem dizendo para um político, não, estou dizendo para um cidadão de bem, porque político ele deveria estar, né? Ele está em uma cadeira política, ele está. Nós somos entes políticos e ele tem temporário. um cargo, né? Uhum, Ele tem um cargo. Então, entender essa importância, porque essa eleição de vereador é um negócio de, por exemplo, eu sou um cara apaixonado por esporte e acredito muito que a ONU fala, a cada $1 investido no esporte é cinco menos em outras áreas. E nessa época do ano a gente vê um tanto de gente comprando os times de futebol, chega lá, dá uma camisa pro cara em troca de voto, paga o churrasco em troca de voto, faz não sei o que em cesta troca de não sei na onde, básica. de cesta básica. Cara, a cesta básica, ela ainda eu tenho uma situação assim que cesta básica eu tomo um cuidado grande, porque a cesta básica muitas vezes é a comida que o cara não teve e que alguém deu para ele e que eu não vou falar que ele tá certo de Não, votar no cara por aquela eu, cesta básica. não, mas eu tô falando na época do período eleitoral, porque se o É cara tem um isso, projeto que pronto. ele. É isso, Beleza. é isso, é. E aí, peraí que entrou uma ligação. E aí, cara, nessa questão da vereança, você vê pessoas que não têm histórico nenhum com aquela comunidade, querendo aparecer dentro daquela comunidade, dentro daquele bairro. Nunca teve naquele lugar, não sabe nem o nome de uma rua que lá tem. E tudo bem que ele pode buscar o voto, eu não acho isso oportunismo em essa situação específica, não. Mas o oportunismo é o discurso. É o discurso que nós vamos fazer por isso aqui, que não sei o quê, que parar. Cara, mentira. Você vai fazer lá na região que você está, etc. Então, aí é outra coisa que eu, sinceramente, acho que num voto de vereança faz diferença. Quando o vereador é da sua região. Isso, para Faz, mim, faz diferença. faz, Falar que não claro. faz diferença é mentira. Então, Uhum, quando o vereador é da sua região, ele mora na sua região, ele vivencia aqueles aspectos ali, é dúvida zero que a uhum, possibilidade de um impacto melhor na sua região é. Ah, Léo, mas isso é um voto muito egoísta, porque o vereador é da cidade, o vereador é para fiscalizar, que você disse, fato. É. Só que se eu tenho um cara que vai fiscalizar, e etc, etc, e ele conhece a minha região, isso também vai contribuir para o todo. Até porque hoje, por exemplo, em Belo Horizonte são 43 vereadores, se não me engano, hoje. 43 se não aumentou, né? é 41, É né? Não sei se aumentou, 41. acho que não. Então acho que eu já aumentei, então. Acho que foi para 43. Enfim, Foi? acima de 40 para a gente não errar, né? Então é isso, cara. E finalizando a minha parte aqui, porque acho que esse é um assunto que a gente pode render aqui horas se a gente começar a Hum, falar, né, dele afinco. Mas o fato que eu acho que o importante deixar aqui nesse momento é, cara, pessoas do bem não podem desistir de falar sobre política. Nós não podemos deixar de acompanhar isso. Nós devemos também exercer a nossa obrigação de fiscalizar aqueles que nós votamos, porque nós sim. também somos entes fiscalizadores, né? Uhum, Quando a gente vê isso, aqui eu acho que foi o Marlon que escreveu uma coisa acima que eu acho muito legal.
aqui sobre a questão da janela, quer ver? Que fala. Peraí, deixa É eu porque, por achar exemplo, aqui. tá tendo uma votação, tá tendo uma pauta lá que é importante. Aí, seu vereador tá lá para votar. Você tem que analisar qual que é qual que seria o seu voto se você estivesse no lugar dele, entendeu? Então você tem que cobrar do seu vereador se você acredita que ele tem que votar sim ou não. Entendeu? Você não pode também só deixar lá na mão dele. Por quê? Porque ele vota não só por causa que ele quer, ele vota por causa do partido, ele vota por causa do prefeito, ele vota por causa Claro. de vários outros fatores. É. Agora, por isso que a força da população cobrando, acompanhando, participando das reuniões plenárias, é muito interessante ir nas reuniões plenárias da Câmara Municipal, participar de audiências públicas, né, onde várias coisas são resolvidas, solucionadas, em prol da população. Então, assim, tem que participar da discussão e do debate, É porque isso. senão, porque senão a E gente não. hoje, Ellen, a gente até consegue participar no conforto de casa, né? Porque É, tem várias coisas nem hoje que precisa. acontecem e elas são. A gente pode estar participando efetivamente pela internet e podendo vivenciar aquilo ali. Mas aqui, ó, é a teoria das janelas quebradas, Ah, sim. onde o bem se faz ausente, o mal se apropria. Eu acho que Uhum. isso hoje é na política é para a vida, né? Nós não podemos deixar disso. E eu vou te falar que acho que esses últimos 2 anos meu aí eu estava muito morno com relação a isso. E deu um estalo esses últimos 10 dias que eu falei, cara, não, não dá. Eu não vou ficar vendo essas coisas calado e não vou falar a respeito, sabe? Então se prepare aí que eu vou começar a falar um tanto de coisa no meu Instagram agora também, que vai ter neguinho que vai ficar puto comigo. Mas, velho, não dá, não posso ficar engolindo essas coisas Ah, e fingir que tá tudo de vez em bem, sabe? quando chegam uns amigos meus, por causa de alguns posicionamentos meus, e me mandam mensagem no privado, eu já até É, saí num grupo. Eu falei, velho, beleza, te vocês não estão gostando do que eu tô respeito, falando, não? Eu ok. saio, não tem problema, Deixa não. de Eu me saí seguir, tá fora. tudo bem, Eu não, falei, não bloqueia. Você não quer ver o que eu tô bloqueio. postando? É, Bloqueia, velho. Não tem é, problema. Se a gente zero problema. continua sendo amigo, se você quiser me procurar no privado aqui, É, mandar mensagem, pode me mandar. Mas, tipo assim, não preocupa. Não é. preocupa com. Aí que você vê o seguinte, assim, cara, é óbvio, tá, Ellen, que aí eu vou pegar uma parte polêmica da parada aqui e vou ser bem honesto com relação a isso, assim. A gente se aproxima das pessoas e cria amizades com elas porque a gente se identifica com elas, com os conceitos, com os valores, etc. Então é fato que dentro de alguns debates políticos, cara, aquela pessoa que tem aquele posicionamento Y, ela não vai fazer parte do meu círculo de amizade. Mas eu vou respeitar o direito que ela tem de ter o pensamento, Sim. certo? Então, tipo assim, fulano é a favor do aborto. Não, Beleza, tá pensando brother? isso aqui agora. Aham. Beleza, brother. Respeito a sua opinião, mas, cara, eu discordo veementemente dessa possibilidade. E, cara, sinceramente, não é pessoas que vão ficar sentando muito na minha mesa se tiverem esse tipo de pensamentos, porque não vai condizer muito com os meus valores. Uhum. Não é que eu vou execrar essa pessoa e etc., até porque um valor que eu tenho cristão é de que quem sou eu para julgar as pessoas e quem sou eu para determinar qual é o futuro de etc e tal. É um pensamento cristão que eu tenho. Mas, cara, não condiz com aquilo. E tá tudo bem. Mas dentro Só que as pessoas de hoje é o mas seguinte: dentro daquilo que você, por exemplo, vai fazer uma reunião, dentro daquilo, aí você tem a opção de convidá-la ou ou não, não, de estar junto. Pronto. é isso. Tipo É assim, isso. não estou julgando, mas Não estou também não julgando, mas, precisa, cara, né? não quero caminhar. É, E é é. sobre isso. E tá Entende? tudo certo. É. É, só que aí aquela. Esses fogos que saem, que agora É esses porque você negócios. Você vê fez isso, não? assim, ó. Entendi, cara. Ó, essa parte eu não tinha visto ainda, não. Tá vendo? E aí, quando você vai assim, aparece um joinha ainda. Mas, enfim, eu acho que a gente tem bons debates para a gente fazer daí para frente. Acho que a gente queria deixar Bom, claro esse nesse período momento aqui que. eleitoral, acho que vai ser interessante a gente Ah, ficar falando mais. Então, e então acho que a gente beleza, pode, então. inclusive, trazer debates, cara. Ó, Pá Marçal falou isso. Você concorda, não concorda? Beleza. Ó, o Lula falou aquilo. O que que você pensa? Tá bom. Fulano. Vai E ser acho que vai ser interessante. legal. Acho que vai ser É, legal. E, assim, aqueles que quiserem de forma pro bem participar com a gente são bem-vindos. olha só, Aqueles que você quiserem. falou a questão do Pablo. Velho, eu trabalhei na coordenação de campanha do Pablo 2022. Sim. Aí é o seguinte, eu acredito no cara,
eu acredito nos valores que ele tem, nos princípios que ele tem. Concordo com tudo que ele fala e que ele faz? Não. Não. Ponto. Mas, É hoje, isso. ele é candidato a prefeito de São Paulo e, dentro que vai melhor representar. Então tá Sim. tudo certo, velho. Não adianta, Isso. tipo assim. É ruim falar isso, assim, sabe? Tipo, votar no menos pior. Sim. Não é o menos pior, Não. velho. Mas, tipo assim, todo mundo tem seus erros, velho. Todo mundo vai errar, todo mundo Claro. tem seus defeitos. Então, não adianta, entendeu? Vou apoiar o Pablo. Nós estamos indo pro Brasil mês que vem. Eu vou estar lá na campanha com ele, vou pra rua com ele, porque eu acredito que ele vai ser melhor. E se depois lá na frente ele não for, não apoio ele mais, velho. Pronto. Entendeu? Eu vi uma entrevista dele para Camarote da Globo agora, antes de entrar com você aqui, estava achando a entrevista dele. É, e eu não conheço a fundo, né? Como você conhece, tudo, etc. E o Camarote questionando uma situação de você tá próximo do Cariane. Cariani, Cariane. e Eu esse vi. cara é acusado disso, disso, disso. Aí ele falou, cara, ele é acusado, se for comprovado que ele foi errado, que pague. Agora, Pronto. enquanto não for comprovado, eu acredito no cara. É. E se não for comprovado, quem é que vai devolver a honra do cara? Porque aí Na é hora que uma ele coisa falou que isso, eu falei, hoje, nossa. cara, é uma coisa hoje que eu falo da internet, da política, de qualquer coisa. As pessoas, e aí é um debate político também, que isso tramita, inclusive no Congresso, etc., sobre liberdade de expressão. Uhum. Liberdade de expressão não é o direito que você tem de falar o que você quiser o tempo inteiro dos outros sem provar nada, cara. Uhum. Isso também não pode ser assim. A gente tem que ter um limite das coisas, né? A gente não pode sair jogando a honra das pessoas no lixo. E aí você fala isso para 1 milhão de pessoas, na hora que você vai pedir desculpa, você fala num canalzinho de 10 mil pessoas. Porra, É. isso não condiz. Então, eu acho que esse período eleitoral aí a gente pode fazer isso mais vezes, acho que vai ser legal. Pelo menos para aqueles que quiserem continuar conosco aqui num debate que contribua, sempre vai ser bem-vindo. E estão convidados aqueles todos que quiserem estar com a gente aqui, né? Falou, pô, quero dar minha opinião aí, seja bem-vindo. Desde que seja uma opinião, né, que respeite a diferença, que eu acho que essa é a principal coisa que tem que estar clara para a gente aqui. A gente tem que respeitar a diferença. Eu não tenho que concordar com as coisas, mas respeitar, eu acho que. Eu acho não. Nós temos que respeitar. Não. Respeito acima de É tudo, isso. né? Porque senão a gente não consegue conviver em comunidade. É isso aí, Fechou? Léo. Teve bom, né? Nós Mãos à atrasamos aí para um obra aí, que compromisso que agora eu tem tenho um agora. outro turno ali agora. Hoje pela manhã estava num treinamento legal, cara, sobre vendas. Eu vi que você Com o postou pessoal da São lá. Luís de Mostra, foi muito legal. Agora à tarde, marketing, agility, arena e vão para cima. E Show. política pública tem que investir em telemedicina. 85% das consultas que são feitas presencialmente poderiam ser feitas via telemedicina. Oh, Né? a desafogar os centros de saúde, Total. desafogar o trânsito, é, Ganho de produtividade, redução de custo, produtividade redução de da própria tempo. pessoa, porque ela pode estar no serviço dela Claro, e abrir lá o para ser atendida. é isso Velho, aí. olha o tanto de benefício que tem a É telemedicina. isso. Tem É que ser isso. implantada em todos os municípios, todos, 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 porque às vezes a Curitiba, pessoa está com Curitiba hoje começou a fazer um trabalho interessante de telemedicina, cara. Aliás, Curitiba, tem que ela sair às na vezes frente. anda um ponto Ela fora da frente, é, né? é. E Curitiba hoje começou a fazer um trabalho muito interessante de telemedicina, quanto política pública, inclusive. Uhum. Então, pergunte o seu vereador aí o que ele acha sobre telemedicina e se ele precisar de ajuda, busca a gente que a gente contribui na construção dessa política pública aí, que hoje a Agility Medical está aí firme e forte. É isso aí. Fechou? Fechou, Léo. Sucesso a nós, cara. Um abraço. Então tá, com Deus aí. Bora Até a vencer. próxima aí que nós vamos falar de política mais vezes. Tamo Valeu. junto. Valeu. Com Deus. Até Falou. mais, pessoal.